antes de mais nada, queria dizer, a primeira vez que eu falo, né, que é uma alegria imensa ver essa universidade viva, atuando, brigando por sua chapa. Isso é muito legal de ver. Eu acho que a gente está faltando isso, né? Faltando vida na UFBA. Bom, a vida está aí, né? Só que a gente não enxerga ela no dia a dia, né? O dia a dia tem sido tão massacrante que a gente não vê vida na UFBA. Obviamente, esse auditório é muito menor do que nós gostaríamos. A gente gostaria de um auditório 4, 5 vezes maior do que esse, lotado, né? É assim que a gente vê a universidade como uma instituição, sobretudo, política. E eu quero saudar a Câmara quando ele diz que é preciso politizar o debate, porque finalmente, hoje se falou muito aqui, de uma forma inteiramente, a meu ver, fragmentada, o que é, de certa forma, preocupante também. Eu gostaria de falar brevemente que cultura e política são fenômenos da esfera pública. Eles estão relacionados. Não é possível separar cultura de política, não é possível tratar a cultura como um ornamento. Mas eu me pergunto, onde está a esfera pública desta universidade? A universidade, ela é uma instituição de poder colegiado. E essa é uma compreensão que eu acho que todos nós aqui deveríamos ter. Portanto, me parece estranho achar que um congresso resolveria a situação da universidade, porque essa situação, ela é historicamente construída e ela precisa ser superada não por soluções simplistas. Ela precisa, de fato, viver com o poder colegiado no dia a dia dela, e não por soluções mirabolantes que a cada 4 anos nós ficamos ouvindo transparência, participação como mantras. E depois a universidade cai naquela pasmaceira de sempre e morre. A universidade é isso, gente, é debate, é vida. Então, desculpe, mas dizer que somente falta transparência é realmente algo que me intriga e preocupa bastante, porque finalmente parece que a gente separa tudo, finalmente, né? Não, mais tarde então a gente garante transparência. Não é possível essa universidade ser um poder colegiado sem transparência, sem legitimidade de representação e sem representatividade das instâncias nos respectivos conselhos. Devemos respeitar os nossos conselhos, as nossas congregações. O que atravanca as nossas congregações é justamente a falta de transparência. É isso que favorece a burocratização e a transformação como uma cortina velada que paira sobre tudo, e deixamos de ver o mais importante, que finalmente nós estamos aqui numa universidade. Portanto, o nosso desafio, o desafio de Nelson Preto e Ângelo Sérgio é justamente restabelecer a transparência, a legitimidade de nossas representações. O desafio, portanto, é a interação e a comunicação. Portanto, isso só pode ser alcançado reforçando justamente o poder coletivo na universidade. Nós não estamos vivendo simplesmente um processo de segregação, João. A gente vive um processo muito mais grave. A gente vive um processo de fragmentação evidente. Nada se comunica mais com nada. E eu perguntei no início da minha fala, onde está a universidade? Eu pergunto, não, peraí, eu vou. Onde está a esfera pública? Eu digo, agora, onde está a universidade? A universidade, porque finalmente nós estamos falando de unidades fragmentadas que não dialogam entre si. Então, eu acho que o nosso problema é justamente a falta de transparência e a falta de comunicação. Professor Câmara, não precisa se candidatar, porque os nossos 10 minutos já é seu, você já tem candidato. É isso que nós defendemos. Expandir como, expandir o quê, expandir por quê.
Então você já decidiu o seu voto, fique tranquilo, seus 10 minutos estão garantidos. Segundo, é claro que nós temos avanços. 5 minutos. Seria um absurdo qualquer um de nós aqui achar, como aliás já se achou nessa universidade, que tudo ia começar se um de nós fosse reitor. É claro que é avanço. O que nós estamos querendo exatamente é saber, primeiro, que tipo de avanço queremos e para onde vamos para avançar para o futuro, tendo tranquilidade de poder trabalhar nesse presente. E aí é muito evidente, acho que o professor Ângelo colocou claramente aqui, e eu ainda iria um pouco mais longe no sentido de dizer, esta expansão que está acontecendo nos nossos ombros. Nós sabemos o que é esta expansão, nós sabemos o que é a carga de trabalho que temos, nós sabemos que a discussão das 8 horas é uma discussão importante, mas não se basta. Nós temos que pensar as horas que nós gastamos para produzir os projetos e os relatórios e ver quanto nos sobram para fazer a pesquisa. Nem levanta a questão da terceirização. Absolutamente correta a sua questão e vai piorar se essa universidade não tiver uma posição altiva e presente no cenário nacional, porque está no projeto da Câmara dos Deputados um projeto de lei que precariza ainda mais o trabalho dos terceirizados, e nós não podemos abrir mão de considerar os terceirizados como força de trabalho da universidade. Não podemos simplesmente, e eu sei que não é por falta de vontade, de dizer, não, isso aí não é com a universidade porque eles são terceirizados. Então nós temos que enfrentar da mesma forma, o professor Câmara viu que o seu candidato está ali atendendo, da mesma forma que a questão de segurança não pode ser discutido por muro, câmaras e cerca elétrica. A questão da terceirização não é só boa vontade do reitor e da gestão, é uma questão legal que tem que ser enfrentada. Concurso público? O quê? Concurso público? Concurso, claro, vaga para professores, evidente. E aliás, falamos isso. Vaga para profissionais em todos os níveis, é claro, isso não tem dúvida. Aliás, quando da discussão do Reúne, me lembro bem que estava no conselho na época, nós tínhamos 574 professores substitutos, e aí se dizia o quê? Não, isso deixa para depois. E aí se criou essa dicotomia de velha e nova universidade, que não tem sentido. Daniel, me perdoe, eu não acho que a nossa pós-graduação vai de mal a pior. Eu acho que o grande problema que a gente tem, e no fim da sua fala, eu não estou dizendo mais onde está, também você achou um candidato? Oh, meu Deus! No fundo da sua fala, no fim da sua fala está a resposta. O problema é da desigualdade dos grupos. E uma política, como eu já disse, que privilegia os privilegiados. Esse é o problema central. E se nós não enfrentarmos isso, e aí temos que enfrentar uma administração que trabalhe unida, não é com a pró-reitoria de pesquisa e inovação indo para um lado, para a pró-reitoria de pró-graduação indo para o outro, para a pró-reitoria de graduação indo para o outro, e o pobre coitado do reitor ou da reitora ficando doido para poder administrar a crise que está instalada, porque cada um vai para um lado. Então isso demanda que nós, por exemplo, temos uma relação direta com todos os nossos colegas professores que estão em conselhos superiores de tudo que é coisa que estamos, conselhos locais, nacionais e internacionais. No entanto, esse colega vai para lá e depois nós dizemos, é a CAPES. Que CAPES? Se nós conhecemos gente da UFBA dentro da CAPES. Então não adianta a gente criticar a CAPES, nós temos que fazer essa crítica aqui dentro. Não adianta a gente criticar a Andifes, porque nós temos um reitor dentro da Andifes. Não adianta a gente criticar o CNPq, porque nós temos colegas do CNPq. Então é esse que é o enfrentamento que nós temos que fazer, na nossa opinião. Técnico pode ser pró-reitor de planejamento, administração? Pode, claro que pode, deve. Aliás, hoje nós temos um técnico servidor técnico administrativo, que é o pró-reitor de pessoas, não vê problema nenhum. Não é essa questão. A questão fundamental é
Esta gestão tem que ser uma gestão articulada e não pode ser fruto de negociações para ocupação dos cargos. Ou seja, reitor e vice-reitor têm que administrar, eu já disse e repito, vice-reitor não pode ser tocador de obra, vice-reitor tem que trabalhar junto com o reitor para levar a administração da universidade enquanto uma equipe articulada e integrada.